Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Ontem eu entrei em uma polêmica. Eu gosto de entrar em polêmica, vocês sabem, eu sempre entro, não fujo, não é que eu gosto, eu não fujo de polêmica. Ah, teve um assunto ali, você não vai falar nada. Não, eu falo. Eu dou minha opinião. Lógico que eu não vou pegar algo do nada, sei lá, vou falar que. Falar algo de física sendo que eu não entendo de física. Não, eu vou falar uma opinião que eu acredito, né? Não adianta o cara me perguntar a raiz quadrada de 1 bilhão, não sei. Entendeu? Eu chutei qualquer coisa aqui na minha cabeça. Eu não vou conhecer de física, não sou especialista em física. Entende? Não estudei física pra falar sobre. Agora, se eu for entrar eu vou dar minha opinião sobre o São Paulo. O que acontece? Ontem eu entrei numa polêmica porque tá tendo muitas discussões nas redes sociais, tá? Sobre o basquete do São Paulo. O São Paulo contratou o Marquinhos, que veio do Flamengo, fim de contrato, se eu não me engano, mas tem um salário ali legalzinho, é um dos melhores jogadores do Brasil, é natural. O São Paulo agora contratou o Lucas Bebê, né? E o São Paulo tinha contratado o Bruno Caboclo, que até tem vídeo aqui de react dele no canal, que é um baita jogador. E é um jogador que tem histórico na NBA. Então é um cara que não vem ganhando tão pouco. E o pessoal falando muito sobre por que não usar esse dinheiro do basquete no futebol. Vamos lá, são duas coisas diferentes, tá? Eu dei minha opinião que o basquete é um problema, eu vi um monte de pessoas ridículas, achando que eu estava falando que o basquete tinha que acabar, que o problema do futebol é por culpa do basquete. Não. O que eu tô falando faz parte do problema. Por quê? Porque o basquete do São Paulo é deficitário, tá? Saiu reportagens em 2019, tá? Antes da pandemia, que pandemia trouxe muitos problemas, não só pro futebol, mas para todos, de que o basquete do São Paulo era deficitário, tá? Então nós sabemos disso, que o basquete do São Paulo é deficitário, precisa usar dinheiro do futebol, precisa usar uma parte ali do futebol que o São Paulo coloca como investimento, tá? Vamos lá. Por que é um problema? Porque precisa usar dinheiro do futebol. Não tem superávit, ou pelo menos não se paga, entende? Não se paga. Mas Grécio, você acha que deve acabar com o basquete? Não, não acho. Eu acho que você tem que, como o futebol, também o futebol, porque o futebol de São Paulo não se paga como o futebol, arrumar as contas, arrumar a casinha e começar da onde pode, tá? O São Paulo, ele não pode começar de cima. Por quê? Porque ele não tem condições de começar de cima. As condições que ele tem é tirando de outras partes, tá? Por isso que eu acho que tudo tem que ser separado. Tudo tem que ter uma diretoria. Tem que ter uma diretoria de basquete para trazer patrocínios, para trazer dinheiro para investir no basquete. Você tem que separar o futebol totalmente para a diretoria que cuida do futebol trazer patrocínios, trazer investidores, tá? O vôlei de fora, separado também, uma diretoria que cuide do vôlei. Entende? O São Paulo é São Paulo Futebol Clube, sim, é um São Paulo, mas que tem que ser separado. Por quê? Porque, cara, sem profissionalismo não dá certo. Amadorismo não dá certo mais. Em 1980, todo mundo era amador. Hoje em dia, irmão, você tem clube empresa, que são pessoas estudadas. Você tem o Flamengo aí dando show. Você tem Crefisa no Palmeiras. Você tem Rubens Menin no Atlético. Então, você quer ser amador? Você vai ficar pra trás. Você vai ficar 9 anos sem ganhar título. Não adianta. Grécio, mas você tá falando que a culpa do futebol tá desse jeito é por culpa do basquete. Não, não tô falando isso. O que eu estou falando o basquete precisa ser ajustado. Não coloque palavra na minha boca, eu odeio isso. Que eu falo uma coisa, o cara vem nos comentários e fala o outro. Ou o cara é covarde ou o cara é muito ignorante pra fazer uma coisa dessa. É um absurdo, é ridículo, é patético. Então pra vocês entenderem, eu acho que tudo tem que ser separado. Tudo. Clube social, piscina. O cara que cuida da piscina vir falar sobre vir ser diretor de futebol? Vai dormir, pelo amor de Deus. Isso é ridículo, é patético. É um tapa na cara, tá? De quem conhece um pouco sobre administração. Não sou nem especialista em administração, eu sei disso. Que é burrice. Mas não vamos muito a fundo disso, porque senão eu começo a falar sobre algumas pessoas. Tem pessoas que não gostam, né? Pessoas de dentro do clube. Mas enfim, não vou falar dos caras que usam a piscina, não. Porque eu não gosto disso. Mas tudo bem. Então é isso que vocês têm que entender. Eu não estou falando, o basquete é ruim. Cara, eu tava jogando basquete de manhã, hoje. Pra vocês terem ideia. Eu gosto do basquete. Agora, tem que ser separado, tem que ter uma gestão profissional. Tem que se pagar, sempre. Teve uma época que tinha um jogador de São Paulo chamado Anderson Martins, zagueiro. Eu fiz uma publicação falando que ele não se pagava. Cara, ele comentou minha publicação
tiveram mais de 3.000 comentários de torcedores após ver o comentário dele me xingando. Ah, mas você fica falando desse jeito, dando ameaças, um monte de xingamentos, né? Em cima de mim. Tá bom? Tá, nunca tinha passado por aquilo, fiquei meio... Caraca, será que eu fiz alguma coisa de errado? Até poderia ter feito alguma coisa de errado pro jogador, tá? O que eu falei foi certo e o futuro mostrou, né? Hoje nós sabemos que o Anderson Martins, com todo respeito, não se paga nem no Bahia. Com todo respeito ao Anderson Martins, ao profissional Anderson Martins. Ele teve muitos problemas de contusões, ganhou um salário muito alto e não consegue se pagar. Ah, mas você não critica o Daniel Alves. O Daniel Alves não consegue se pagar também. O São Paulo não consegue pagar o Daniel Alves. Desde o começo eu falava pro São Paulo não contratar o Daniel Alves. Agora, o São Paulo contratou. Você acha que eu vou ficar xingando o Daniel Alves? A culpa é do Daniel Alves? Não, a culpa é de quem contratou, pô. Você acha que eu vou xingar o Pablo? Pablo, você é um... Como muitas pessoas gostam de chamar outras pessoas de lixo. Eu odeio ficar chamando pessoas de lixo. Não gosto de chamar outra pessoa de lixo. Eu acho, Pablo, ter um futebol muito abaixo no São Paulo, mas não vou chamar o cara de lixo. Eu acho isso ridículo, patético. Tá? Primeiro que ali atrás tem um ser humano. Eu não tô aqui falando que você não tem raiva, não sente raiva também. Não é isso que eu tô falando. Eu entendo você também, mas eu particularmente. Tá ok? Então é sobre isso que eu tenho pra falar pra vocês. Tem coisas que não se pagam. E o mundo não é cor de rosas como tem gente no Twitter achando que o mundo é cor de rosas. Ai não, eu gosto de basquete. Então mesmo que não se pague... Mano, eu vi pessoas falando que o basquete vai pagar o futebol. Um cara falar uma coisa dessa é um tapa na cara da sociedade. É ridículo, é patético. Primeiro que no Brasil, não, nunca, eu me arrisco a dizer que nunca o basquete vai passar o futebol. Pelo menos no momento, não se tem nada que mostre isso. Sabe por que não tem? Porque não tem nem quadra com cesta. Dificilmente você vai na esquina e vê quadra com cesta. Agora, gol tem em todo lugar. Gol você faz com chinelo. Você brinca. Eu brincava, não tinha gol aqui, eu brincava com chinelo. Então você joga futebol a qualquer momento. Você vai na África, por exemplo, você vê um monte de criança jogando bola. Por quê? Porque mesmo sem ter nada, você consegue colocar madeira no chão e consegue... Basquete não, precisa da cesta. Por isso que não é um jogo popular no Brasil. Por isso que é muito popular nos Estados Unidos, porque tem estrutura. Então o que eu falei? O basquete ele precisa investir nisso, em estrutura. Não adianta você querer contratar jogador que vem da NBA, sendo que você não tem nem condições pra isso, pra pagar esse jogador. Tá? Que o basquete não paga. Que o público do basquete ainda vem crescendo, é legal. É legal. É a mesma coisa que eu falo sobre o futebol feminino. Você não pode fazer loucuras também no futebol feminino, mas tem potencial pra crescer. O basquete tem potencial pra crescer. Agora, não queira começar de cima. Você tem que investir na base. Você precisa investir na base. Você não pode começar de cima achando que vai dar certo começando de cima. Não vai dar certo. Tá ok? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês entendam. Porque, pelo amor de Deus, eu fui didático. Fiz um vídeo falando. Quando eu escrevi, tiveram pessoas que não entenderam. Agora eu fiz um vídeo e falei com mínimos detalhes. O basquete tem que continuar. Eu acho que tem que investir na base. Mano, se não entender agora, pelo amor de Deus, eu não vou ficar irritado.